pessoal, tudo bem? A maquiagem de hoje é super especial porque eu vou ensinar uma nova técnica. Eu ainda não havia trazido nenhuma maquiagem com esse tipo de delineado e eu fico muito feliz em trazer porque é um tipo de tutorial que eu não vejo muito aqui no YouTube. É muito ruim por um lado para as meninas que estão aprendendo aí, também é bom porque eu posso trazer algo novo para vocês. A maquiagem é um pouquinho mais trabalhosa, é um esfumado sem marcações com um delineado gráfico. Eu sei que vocês já devem ter visto aí alguma das maquiagens pelo Instagram esse tipo de maquiagem, mas aí ficou em dúvida sobre como faz, qual é a maneira mais fácil de desenvolver. Mas então, meninas, a maquiagem é essa. Eu espero que vocês gostem. Se já tá curtindo esse vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo aprender como fiz essa maquiagem. Então, eu tô começando aí, meninas, já aplicando o Paint Pot, que é um fixador de sombra, um potencializador. Mas você pode usar qualquer corretivo que você tenha, tá? E pode corrigir essa região para poder começar a aplicar as sombras. Vou começar com essa sombra clarinha da MAC. Ela é um pouquinho rosada, você pode usar qualquer sombra que você tenha que seja na tonalidade parecida com essa. Então, eu vou esfumando ali todo o canto externo e subindo também um pouquinho, de uma forma que fique bem suave. Eu peguei um pincel bem fofo e estou esfumando assim em movimentos mais longos para realmente dar uma suavidade bem maior. Pode esfumar bastante. Aí agora a gente vai vir com um tom um pouquinho mais escuro, que é um marrom meio avermelhado. E já vou com outro pincel menor um pouquinho e eu vou esfumar ela também no mesmo sentido da outra sombra, só que sem ultrapassar essa sombra que a gente aplicou primeiro. Esfuma sempre muito bem para não criar marcações nesse esfumado e para que ele para que quando você olhe, você vê aquele degradê, né, da sombra mais clarinha e vai mesclando com a mais escura até chegar no tom do preto. Agora eu vou usar essa sombra, que é um pouquinho mais escura, da paleta Warm Neutral da MAC. Eu tô usando por enquanto só a sombra dela. E tô ali esfumando o canto externo e já tô puxando um pouquinho para cima da pálpebra, como se eu estivesse aplicando a sombra preta. Aí voltei com o pincel que eu apliquei aquela sombra marrom mais avermelhadozinho e tô esfumando. Eu sempre volto com o pincel que eu apliquei a sombra anterior para realmente tirar marcações. Olha, eu tô voltando de novo com o pincel que eu apliquei a primeira sombra para dar mais suavidade nesse esfumado e ficar bem bonito. E agora a gente vai colocar nossa sombra preta. É o preto opaco da Contém 1 grama. Eu tô começando aí esfumando o cantinho externo, levando em sentido diagonal para cima da pálpebra, depositando bastante mesmo ele nesse cantinho aí para ficar bem pretinho. Você pode voltar fazendo a reaplicação da sombra quantas vezes você quiser, para que fique bem escuro o cantinho do jeito que você quer. Voltei ali com o pincel que eu esfumei a sombra anterior e tô passando ele nas bordas desse preto, para tirar as marcações mesmo. Peguei um pincelzinho um pouco mais preciso e tô depositando mais sombra preta, porque eu quero que esse cantinho fique super preto. E esse pincelzinho é ótimo, porque ele não ultrapassa uma grande área. Peguei o Paint Pot que eu usei lá no começo para uniformizar a pálpebra. E tô fazendo uma marcação como se fosse um cut crease, um semi-cut crease. Só que não precisa se preocupar em fazer um recorte super certinho, porque a gente quer isso aí só para potencializar a cor da sombra que a gente vai aplicar agora. Vou pegar uma sombra clarinha da Contém 1 grama e vou depositar em cima desse fixador que a gente passou. Vou só depositando mesmo com o pincel, dando batidinhas para essa sombra ficar no lugar. E agora eu vou colocar uma sombra para fazer a transição entre o preto e essa sombra clara que a gente aplicou. Vou pegar essa sombra rosinha da paleta da MAC que eu estou usando e vou colocando ela aí no meio, entre a sombra clara que a gente aplicou e a sombra preta que a gente tinha aplicado anteriormente. Dê várias batidinhas até você ver assim, que mesclou as cores e que não tem uma linha dividindo. Peguei um glitter branquinho, que ele é branquinho com reflexos dourados, e vou aplicar em cima dessa parte da sombra clarinha, subindo ali um pouco para cima dessa que a gente usou para fazer a divisão, para fazer o degradê entre as duas cores. Eu comecei esse traço do delineador usando delineador em gel
mas ele estava um pouco seco e eu acabei trocando depois. Mas para fazer essa técnica, o delineador em gel é muito mais prático para você que está aprendendo. Faz um traço fino do início ao final do olho, sem muito segredo, e depois você faz a linha do puxadinho. Se você já tem prática em fazer esse olho gatinho, é só fazer um gatinho simples, com a ponta mais alongada. Troquei de delineador, peguei um delineador líquido mesmo e tô fechando aí meu delineado gatinho. Tá? Você não tem muito segredo, é só você fazer um delineado gatinho, que seja com a ponta um pouco mais alongada, e depois você vai modificando. E agora, eu tô só retocando aí pra gente começar a transformar esse delineado simples em um delineado gráfico. O primeiro passo é começar a engrossar a pontinha ali e subindo, deixando ela ainda mais alongada, bem próxima ao final da sobrancelha. Depois que você fizer isso, você faz uma limpeza logo abaixo, porque se tiver alguma coisa erradinha, uma ponta torta, você conserta durante a limpeza. E agora o grande segredo, a gente vai começar a puxar essa pontinha em direção ao côncavo, como se ela fosse ali chegar bem na divisão do côncavo mesmo, sem que a gente leve essa emenda da ponta em direção à base do delineado, que fica nos cílios, rente aos cílios, no caso. Que a gente vai engrossar somente a ponta, levando em direção ao côncavo, como se a gente estivesse levando em direção ao côncavo mesmo. Olha só como é. E deixar esse traço dessa ponta bem retinho. Você olhando de frente, você vai ver ele mais retinho. E vai preenchendo ali, mas sem fazer uma emenda com o delineado de baixo. Olha só, para ficar assim, essa ponta retinha. E vai ficar esse espaço aí mesmo. Depois a gente vai encher e vai preencher isso aí com sombra preta. Eu vou depositar sombra preta em toda essa parte que não tem emenda entre o delineado da ponta e esse delineado base rente aos cílios superiores. Vou depositando sombra mesmo até preencher todo esse espaço. Pode repetir aí a aplicação até ficar bem pretinho, assim, um tom mais próximo da cor do delineado mesmo. Da cor do delineador, no caso. Tô dando uma alongada na pontinha. E agora é só dar acabamento aí nesse delineado com um corretivo, para realçar ainda mais ele. Depois que você fizer isso, vai ficar assim, ó. Fica lindo. E agora a gente vai aplicar um lápis preto na linha d'água e também já borrando aí rente a raiz dos cílios inferiores. Aplica um lápis que seja cremoso. Eu costumo usar nos meus vídeos o da Mary Kay, mas ele acabou e eu acabei comprando esse aí para testar e não sei dizer ainda como ele é, se eu gostei, eu tô usando a primeira vez. Depois que você fizer esse borradinho, que você passar dentro da linha d'água e também na raiz, você vem com a sombra preto opaco e já vai esfumando esse lápis, tá? Terminou de passar, já vai esfumando, porque ele vai estar molinho e fácil de mexer. Esfuma bem. E agora a gente vem com essa sombra, que é o marrom avermelhado, daquela paleta que a gente estava usando, e vai esfumando abaixo dessa sombra preta, para fazer um esfumado bonito embaixo, que combine com o esfumado de cima. Então, ele tem que ter sombras que foram usadas em cima, para ficar bem bonito, e o esfumado de baixo conversar com o delineado de cima, o esfumado de cima, perdão. Agora, o glitter que eu usei na pálpebra, eu vou usar também no cantinho interno, para ficar mais bonito, para dar uma leve iluminada de glitter aí, que nunca é demais. Máscara de cílios, eu já preparei a pele, já coloquei os cílios, e agora é só aplicar. Não puxa até o final dos cílios, tá? Tenta colocar essa máscara só na raiz mesmo, só para grudar, para não dar um aspecto assim tão artificial. Gruda mesmo só na raiz aí, para os teus cílios colarem com o cílio postiço. E dessa forma vai ficar bem mais natural, digamos. Aplica bem para não ficar nenhum pelinho assim arrepiado. Também nos cílios inferiores, para dar um acabamento, ficar bem bonito. Não precisa exagerar na máscara embaixo, é só passar o suficiente para ficar bem penteados.
Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que o tutorial tenha ajudado vocês a aprender um pouco mais. E como eu não fiz a preparação da pele nesse vídeo, eu vou mostrar qual foi a base que eu usei. É uma base que eu tô usando já tem um tempinho, que é a Super Stay da Maybelline, tem resenha no blog. E o batom foi o Ultra Divertido da Becca Bright, tá? De blush, o Voûte Soleil e iluminado, The Balm, e o básico é isso. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal só com preparação de pele, e aí vocês vão saber um pouco mais como é que eu faço a minha preparação para vídeos. Então é isso, se você ainda não deixou seu like, aproveita e deixa agora. Se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!